Vamos corrigir agora a nossa última atividade da aula de ciências, que foi a atividade sobre a diversidade dos vertebrados. Está aí no livro de vocês, na página 29. Aí nós temos a questão número 1. Complete os esquemas que começam a ser feitos. Para isso, utilize os termos do banco de palavra. Que termos são esses? São essas palavras que estão aí dentro deste quadrinho. Animais vertebrados, crânio e coluna vertebral. Então, essas palavras nós vemos que são as características, principais dos animais vertebrados. O que? Os animais vertebrados, eles têm crânio e também coluna vertebral. Então, aí abaixo vocês veem o esquema. E ele tem algumas partes que já estão completadas, e outras não, para a gente completar usando os termos aqui deste quadrinho. E aí nós vemos que o primeiro espaço é animais vertebrados, porque os animais vertebrados, eles têm esqueletos, como está aí no segundo espaço. Agora, ao lado, nós temos aí o esquema do esqueleto. O esqueleto, ele tem crânio e coluna vertebral. Essas daí são as duas partes que compõem um esqueleto. Questão número 2. Releia o 5º parágrafo do texto e preencha os esquemas. Então, aí a gente vê os esquemas que devem ser completados, com os termos que tem lá no 5º parágrafo do textinho anterior a essa atividade. E aí nós vemos que os répteis nascem de ovos, Eles nascem aí dessa maneira. E os répteis, nós temos aí também alguns exemplos nesse esquema. Pode ser tartarugas, jacarés, serpentes e lagartos, Aí nós temos os exemplos de répteis. A questão número 3 é uma questão pessoal, Vocês iriam completar a enciclopédia digital das crianças falando aí sobre os mamíferos. Vamos continuar a correção na página 30. Questão 4. Faça na sala de aula um mural para mostrar a diversidade dos vertebrados. Veja nesta página e na próxima como começou a ficar o trabalho de uma turma. Então, aí a gente vê que essa turminha aí da atividade do livro montou o mural de diversidade dos vertebrados. E nós temos aí os desenhos dos esqueletos de alguns animais vertebrados. E eles estavam faltando os espaços aí para completar, para ficar legível, Está faltando a legenda do esqueleto desses animais. O primeiro aí é o esqueleto de um bacalhau, um tipo de peixe. E aí nós vemos o primeiro espaço, onde há o crânio e também onde é a coluna vertebral desse bacalhau. Abaixo a gente tem o esqueleto de um coelho. Também nós vemos aí o segundo espacinho aí, na verdade, o crânio, e também indicando onde é a coluna vertebral desse coelho. Vocês vão olhar aí se vocês completaram da maneira correta. Embaixo nós temos o esqueleto de um pinguim, um tipo de ave. E aí nós temos indicando também o crânio do pinguim e a coluna vertebral. Agora o desenho aí da direita, nós temos o esqueleto de uma girafa. Olha aí onde está o crânio da girafa e onde está a coluna vertebral por toda a extensão do corpo dela. Agora vamos continuar na página 31. Questão número 5. Escreva o nome das partes dos esqueletos apontados pelas setas, como foi feito com o esqueleto do ser humano apresentado na página 28. Depois, complete o quadro abaixo. Então, aí nós vemos os esqueletos de mais alguns animais. Nós vemos aqui o esqueleto de uma serpente, que é uma cobra. Olha aí onde fica o crânio dela, o osso da cabeça. E a coluna vertebral, que passa por toda a extensão do corpo dessa serpente. Do lado direito, acima, nós temos o esqueleto de uma pomba. Olha aí onde fica localizada a coluna vertebral e também o crânio deste animal. E por último, uma rã, que é um animal anfíbio, Olha aí onde está o crânio da rã, o osso da cabeça, e também a coluna vertebral, toda a extensão do corpo dela. Agora, na segunda atividade desta página, nós teríamos que preencher essa tabelinha aí, observando as características de cada animal que nela contém.
O primeiro, que já estava preenchido aí, era um morcego, né? A primeira característica é tem penas. O morcego tem penas? Não, ele não tem penas, né? O morcego, ele tem pelos, muitas vezes cobrindo uma parte do corpo dele, mas não são penas. Ele tem pelos? Sim, né? Nós acabamos de falar que o morcego tem pelos. Ele põe ovos? Não, ele não põe ovos. Os morcegos são animais mamíferos. E por último, ele amamenta o filhote? Sim, olha aí, a gente acabou de ver, né? O morcego, ele tem os filhotes dele e a mamãe morcego alimenta através, né, da amamentação. Então, são animais mamíferos. Agora, o segundo animal aí da nossa tabela é a ovelha. A ovelha, vamos seguir aqui o mesmo raciocínio de observação que nós fizemos com o morcego. A ovelha tem penas? Não. A ovelha tem pelos? Sim. Ela põe ovos? Não. Ela amamenta os filhotes? Sim, a ovelha é um animal mamífero. Agora, o pinguim, o próximo animal. Vamos também observar e marcar, completar, na verdade, a tabela de acordo com as características. Ele tem penas? Sim. Tem pelos? Não. Põe ovos? Sim. E amamenta os filhotes? Não, ele não amamenta os filhotes, tá certo? Ele alimenta, né, faz a alimentação lá da maneira dele, direto, dando na boca dos filhotes, tá certo? Ele não amamenta. E o tucano, ele tem penas? Sim, né? Ele é uma ave, tem penas. Ele tem pelos? Não. Ele põe ovos? Sim, é uma ave, né? Põe ovos. E ele amamenta os filhotes? Também não. Ele também dá alimentação direto na boca do filhote. Aves não amamentam seus filhotes. Então, essa foi a correção. Já já nós iniciamos a nossa aula de hoje.